Nós estamos numa festa. No velório, a gente não tem como se alegrar. Mas aqui, irmãos, é uma festa. E eu desfrutando desse versículo aqui, irmão, Mateus 6, 12, diz o seguinte: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Senhor Jesus. Irmãos, era incalculável o pagamento para cada um de nós. Nós merecíamos prisão perpétua. Era eternamente. Mas o Senhor, irmãos, com seu grande amor, Ele deu o seu Filho por cada um de nós. Um favor imerecido, irmão. Por isso que nessa manhã nós estamos aqui. Por isso nós temos que nos alegrar, irmãos. Ontem foi falado, né? Os ternos afetos de misericórdia. Você vê quando ele começa a falar esse versículo, Paulo, depois ele começa a falar da prática. Ele começa a falar dos dons do Espírito. Tudo tem ali. Vou só compartilhar com vocês aqui, bem rapidinho. Senhor Jesus, que essa palavra possa gravar no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Ele começa a falar: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí diz agora: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! Você vê que em Gálatas, né, fala dos frutos do amor. E nós já temos tudo isso no nosso espírito. E ontem foi falado da palavra. Se a gente não se alimentar dessa palavra, não tem como esses frutos vir. Não tem como eu perdoar Ricardo, não tem como eu perdoar Roseni, não tem como eu perdoar Júlio, porque quem vai fazer isso em nós é a palavra, irmãos. Eu não consigo perdoar ninguém, nem os irmãos conseguem perdoar ninguém. Mas quando nós tocamos nessa palavra, nós olhamos o que o Senhor fez por nós. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Irmãos, então é motivo de alegria, irmão. Aí por isso nós conseguimos perdoar os irmãos, né? Irmãos, é fácil você perdoar, né? Muitas vezes assim, é mais fácil perdoar seu filho. Mas como dizem, perdoar quem tem vos ofendido. Perdoar quem lhe ofende, que fala mal de você, que lhe critica. Irmãos, só quem faz isso é o Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por essa palavra, que nessa manhã, irmão, nosso coração possa estar grato ao Senhor, né? Que a gente possa pedir: Senhor, me leva, Senhor, eu perdoar os irmãos, né? Eu pedir perdão ao Senhor, porque isso é que nos dá a base de participar dessa mesa. Louvado seja o Senhor. O irmão tocou muito, né? Ontem na mensagem, que não só nós aqui, perdoar os irmãos aqui, mas é os irmãos que estão lá fora, né? As pessoas que ainda não têm o Senhor, porque os irmãos saem, né? Para pregar o Evangelho, para alcançar as pessoas. Isso é o amor de Deus, irmãos, que chegou no coração dos irmãos. Então, irmãos, vamos botar no Senhor, né? Senhor, ganha meu coração. Senhor, ganha meu coração, para que eu possa amar os irmãos, né? Eu possa perdoar os irmãos com o amor do Senhor. Então, nessa reunião, irmão, vamos desfrutar, né? Dessa palavra, do louvor, agradecendo o Senhor, que nós não estamos no velório, estamos numa festa. Louvado seja o Senhor. Vamos festejar o Senhor, porque nós não tínhamos como pagar, e o Senhor pagou tudo por nós. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.
Senhor Jesus, amém. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, sim, pelas misericórdias do Senhor, verdade, pelos ternos afetos que Ele teve para com cada um de nós. Essa manhã, Senhor, nós queremos nos derramar em Ti. Amém. Lembrarmos, Senhor, que Tu foi aquele que pagaste um alto preço por nós. Nosso destino era o lago de fogo, mas o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer em favor de nós. Amém. Por isso aqui nessa mesa, ela simboliza, Senhor, esse tão grande amor, que nós possamos também expressar esse amor para com as pessoas. Nós éramos inimigos Teus, mas fomos alcançados. Assim também como nós queremos alcançar aqueles que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador. Amém. Essa mesa é uma mesa de reconciliação. Ó Senhor Jesus, amém. Que maravilha, Senhor, podemos participar desta mesa. Aqui estão inclusos, Senhor, todos aqueles que Te receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Não é um pão de divisão, mas é um pão de unidade. Ó Senhor Jesus, amém. Essa manhã abençoa este pão que tipifica o Teu corpo. Abençoa também, Senhor, este vinho que tipifica o Teu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Queremos, Senhor, partilhar desta mesa até que Tu voltes. Continua nos abençoando e continua, Senhor, nos dando direção em todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, de fato esse é um inexplicável amor. Não há razão humana para explicar alguém morrer para o inimigo. Ó Senhor Jesus, e o Senhor fez isso a seu tempo. Nós Te agradecemos. Senhor Jesus, de fato é uma mesa de gratidão, uma mesa cheia de amor. Senhor, em que verteu o Teu sangue em favor de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, feriu o Seu corpo. Ó, as Suas chagas estão prova como o amor de Deus. Ó, superabundou toda a explicação humana. Ó, excedeu toda a explicação. Todas as coisas, Senhor Jesus, razoáveis do homem, para vir e morrer o Seu tempo por nós. Senhor, muito obrigado. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua bênção por esses símbolos. Senhor, a expressão máxima do amor de Deus, de uma pessoa que veio como homem e morreu, Senhor, no nosso lugar. Eu e vocês deveríamos estar nessa morte, mas o Senhor logrou êxito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, verteu sangue, foi como ovelha muda, não reclamou, simplesmente nos amou. Senhor Jesus, Teu amor superou todas as coisas, e nós estamos aqui pela Tua misericórdia. Abençoa este pão, abençoa esse cálice. Essa mesa de fato é uma mesa de amor, uma mesa de reconciliação. Senhor Jesus, as Tuas entranhas, Senhor, derramaram-se ali em favor de cada um. Isso é que é Pai. Abba, Pai. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Te pedimos a bênção para a Tua igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus.
viver, querendo só tua presença. Desejo mergulhar nesse amor e conhecer-te mais, meu Senhor, vivendo bem no centro de tua intenção. Almejo dar-te meu amor com toda a alma e vigor. Se outro amor surgir, vem extinguir o bem-querer do coração. Sou merecedor de tão imensa graça e favor, mas eis-me aqui prostrado a ti, querendo a tua presença. Oh, que inexplicável amor, sem par perfeito transformador, incondicional, eterno, real, querido a minha presença. Desejo mergulhar nesse amor e conhecer-te mais, meu Senhor, vivendo bem no centro de tua intenção. Deixo dar-te meu amor com toda a alma e vigor. Se outro amor surgir, vem extinguir, ó bem-querer do coração. Vou adiantar aqui alguns avisos. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Irmãos, hoje o serviço de criança está tendo uma cozinha experimental, onde eles vão fazer o seu almoço. Então, as mães não se preocupem, né, porque as crianças hoje elas vão fazer o almoço e vão levar para desfrutar desse almoço em casa, tá? Que a gente continue, irmãos, orando por esse serviço de criança, que ele é fundamental para a edificação da igreja. Essas crianças, elas são preparadas para que no futuro possa expressar o Senhor e possa propagar a sua palavra. Assim como no nosso meio tem muitos irmãos que já passaram por esse serviço, e nós só temos que nos alegrar no Senhor, né? O Senhor é quem tem feito maravilhas no nosso meio. Avisar também para os irmãos que desejam ir a João Pessoa, dia 30, quarta-feira próxima agora, vai ter uma reunião de homens de oração. Então, se os irmãos quiserem participar, procura o irmão Ricardo, após a reunião ou então durante a semana. Como foi falado ontem, hoje nós iremos fazer a nossa oferta lá para o local de reunião. E eu queria compartilhar algo com os irmãos, porque essa semana nós necessitamos intensamente das orações dos santos, como também das ofertas. Essa semana vai ser uma semana onde vai fazer a conclusão, né, do nosso local. Então, nós vamos precisar comprar. Já foi comprada as bancadas de granito, essa semana vai ser colocada. Amanhã vamos comprar os vasos, as pias, provavelmente as lâmpadas, as tomadas, as torneiras. Aquele janelão de vidro vai ser colocado essa semana. Os irmãos viram que as portas já foram colocadas, né? Amém. Então nós vamos ter 2 portas, tá? E antes lá no nosso local nós só tínhamos uma porta, né? Mas alargou porque também é necessário ter 2 portas, né, de emergência, uma de saída e a outra de emergência. Então, por isso que nós colocamos as 2 portas lá, para estar de acordo com a necessidade dos padrões aí do Corpo de Bombeiro.
E vamos também colocar as janelas, tem 6 janelas nas laterais que estão com a grade, vai ser colocado aquela janela, eu acho que essa semana o rapaz vai lá para concluir. Aquele muro da frente nós vamos derrubar, tá? E vamos fazer um muro novo, como também vamos comprar um portão de alumínio, tá? Para facilitar não só a nossa entrada, também para que possamos ter uma visão ampla do nosso local de reunião, a fachada do futuro bem adequada, para que a gente possa trazer mais pessoas para reunir conosco e desfrutar dos afetos, ternos afetos de misericórdia do Senhor. Por isso que nós necessitamos das ofertas dos irmãos. Aqueles que não puderem ofertar, orem essa semana, orem durante todo esse tempo. Vai ser uma semana intensa, né? Uma semana que vamos precisar muito uns dos outros, especialmente das orações. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que está à nossa frente. Amém. Até agora Ele tem nos suprido e há de continuar nos suprindo. Graças ao Senhor, né, pelos irmãos que têm ofertado, mesmo sem estar aqui nas reuniões, mas têm ofertado para essa obra. Toda honra nós damos ao Senhor. Então vamos colocar aqui a caixa de oferta, vai ter ali hoje nós trouxemos lá, né, Ian, o Pix, o QR Code está lá, para você fazer o Pix. E qual o hino, Léo? S38. S38. Semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dor até preciso trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dor até preciso trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim. Desejo então me arrepender e a tua palavra obedecer.
Oh, Senhor Jesus. Recebe cada ofertante. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, queremos nos derramar diante de Ti. Senhor, tudo o que somos, Senhor, tudo o que temos, Senhor, pertence a Ti. Oh, Senhor Jesus. Senhor, por isso abençoa, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, te lembramos, Senhor. Senhor, essa semana, Senhor. Senhor, vá à frente. Senhor, em cada aspecto. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, Tu és o general. Oh, Senhor Jesus. Senhor, essa é a única batalha. Senhor, que se ganha de joelho. Senhor, aos Teus pés. Senhor Jesus. Senhor, por isso abençoa, Senhor. Senhor, abençoa a semana de cada irmão, essa semana que se inicia. Senhor, em especial os irmãos que vão estar à frente. Senhor, esses ajustes do local de reunião. Senhor, abençoa, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Irmãos, eu peço perdão que eu estou um pouco tossindo, tá, irmãos? Se eu tossir, os irmãos me perdoem. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Bom, irmãos, a gente tem aproveitado, né, assim, pelo menos é o sentimento mais recente da reunião de serviço, é aproveitar essa palavra, né, uma palavra adicional e algo que possa cooperar com a palavra que está sendo liberada no sábado ou no domingo, às vezes muda, né? Mas que possa cooperar com essa palavra. Irmãos, eu sou sincero. Roceni saiu na frente e pegou a mensagem do alimento diário, tá, irmãos? Eu não gosto muito de liberar mensagem adicional. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas, durante a semana, eu orando ao Senhor, se bem que eu já sabia, né, Roceni? Senhor Jesus. Orando ao Senhor e o Senhor me tocou com o título desse alimento diário. Irmãos, eu não sei se eu deveria falar isso, mas meu irmão me perdoe. A gente vive num mundo e o aion, os cursos desse mundo, muitas vezes nos levam por caminhos complicados. A gente tem falado ultimamente sobre simplicidade. Mas parece que quando a gente fala em simplicidade, a gente complica até a simplicidade. Senhor Jesus. Irmãos, eu estou falando de mim, tá, irmão? Não estou expondo nenhum irmão. Senhor Jesus. Mas quando eu peguei o alimento da semana e que eu li esse título, Uma Vida com Deus. É o título do alimento diário. Uma vida com Deus. E aí, irmãos, eu pude diante do Senhor e essa luz me iluminou. Toda a minha complicação, toda a minha dificuldade está em uma vida independente de Deus. Irmãos, isso não é acusação, isso é luz. Quando Satanás nos acusa, nós ficamos para baixo, triste e queremos desistir. Quando Deus nos acusa, quando Deus nos ilumina, quando Deus nos ilumina, Ele estende a sua mão para nós. Em Canto dos Cantos que fala da Sulamita, que ela tinha a pele escura e o sol a tinha queimado. Nós sabemos que o sol representa o próprio Deus. Essa luz que nos ilumina, também, ele queima tudo que é negativo em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, o título dessa mensagem, eu sou péssimo de dar título, mas eu peguei, acho que a quarta e a quinta-feira do alimento diário. Quinta, né? Amém. Que diz sobre ser chamados, eleitos e fiéis. Eu vou logo para o final da mensagem, que pode ser que eu me perca, irmãos. Então eu vou logo tocar no sentimento dessa mensagem. Todos nós já fomos chamados. Chamados são todos aqueles que creram no Senhor. Eu não vou ler por causa do tempo, mas 1 Coríntios fala que nós somos chamados santos. Romanos fala que nós fomos chamados. Então, irmãos, todos nós que cremos já fomos chamados. Amém. Apesar, irmãos, do falar do Senhor ser simples, Ele não é simplório. Ele tem muita coisa. A salvação de Deus para o homem
não é simplesmente tirar o homem de um caminho do lado de fogo e colocar ele no reino, ou no reino do Filho do seu amor. Mas ele fala assim, não é tirar do lago de fogo e colocar numa Nova Jerusalém, onde tem, né, assim, mansões de ouro, mansões, ruas de ouro. Não é tão simples assim, irmãos. A salvação de Deus para nós é um trabalhar de Deus na nossa vida. Senhor Jesus. Irmãos, sempre que eu toco na salvação completa de Deus, eu vejo o quanto eu dou trabalho a Deus. O quanto eu sou duro diante do Senhor. Irmãos, Deus pode todas as coisas. A gente compartilha isso quarta-feira no grupo familiar. Deus criou todas as coisas, ou recriou todas as coisas em 6 dias. Irmãos, tudo foi feito ali em 6 dias. No 7º dia, ele concluiu a sua obra e descansou. Mas, irmãos, desde o momento que eu criei no Senhor, até hoje, Deus trabalha para me transformar. Vocês, irmãos, tocam nisso, irmãos? Disse Deus, haja luz, houve luz. Povoe-se os mares, povoou. Ian, faça a minha vontade. Não. Claro que a gente não é assim, né, irmão? A gente não diz não, né? A gente bota um monte de desculpa, boas desculpas. Irmãos, isso não é, como eu ouvi alguém falar, evangelho de chibata. Não é isso, irmãos. Isso é crescimento de vida, maturidade. O que Deus deseja para nós não é filhos imaturos, mas Deus deseja para nós filhos maduros. Irmãos, eu tenho 2 filhos, estão crescendo, na verdade já cresceram, né? Já atingiram a maioridade, né? A maioridade, mas talvez não a maturidade. Mas o nosso coração, como pai, e por mais falho que nós sejamos, irmãos, é que esses filhos atinjam uma maturidade. Apesar de, talvez não seja um exemplo adequado, tá, irmãos? O Senhor é melhor de exemplo do que eu. Talvez essa maturidade que a gente quer para os nossos filhos é que eles vivam por eles mesmos, sejam maduros, né? Tomem decisões adequadas, mas a maturidade espiritual está muito mais ligado à dependência de Deus do que à independência dele. Irmãos, o homem, ele pode todas as coisas sozinho. Você acredita, irmãos, que o homem construiu uma torre para chegar nos céus? E se Deus não desse para impedir isso, irmãos? Não sei se chegava, né? Mas irmãos, estavam lá construindo. O homem, ele pode muito. Mas o que Deus deseja é que o homem faça isso, todo esse esforço, irmão, já imaginou se todo esse esforço fosse aplicado em buscar a presença de Deus? Só que o homem não quer ser dependente, porque ele se acha maduro, se acha sabedor e conhecedor. Mais uma vez, irmãos, só um ponto de equilíbrio. Conhecimento não é errado. Conhecimento, que eu falo, conhecimento de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a sua vontade, não é errado. Errado é quando eu julgo aquilo que eu conheço como o correto e o certo, e os outros estão errados. Os outros, não. São seitas. Não pode. Porque é assim que eu creio. A minha régua mede assim. Irmãos, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, tá, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus fala para os outros. Nós vamos perceber que Deus fala para nós. Se Deus quisesse falar para os outros, Ele não estaria falando para mim. Deus não é homem de recado, ou homem, né, perdão, irmãos, um Deus de recado. Mas Ele tem o seu Espírito e a sua unção, e Ele fala diretamente a nós.
A Gelciano falou isso semana passada, bem ali em pé. Memória fotográfica. Estava bem ali. E ele falou isso. Os ouvidos, os ouvidos mais perto dessa boca que está falando é os meus ouvidos. Irmãos, Deus fala para mim. Então, quando nós somos chamados, irmãos, Deus apenas não queria chamar, apenas criar um amontoado de crente. Mas Deus quer que esses que foram chamados sejam eleitos. Eleitos a quê? Eleito, irmãos, essa palavra eleito é escolha, escolhidos. Deus nos chama, mas Deus, entre esses chamados, Deus vai escolher alguns. Vamos ler Apocalipse? Vamos para o versículo, acho que é melhor do que eu ficar falando aqui, irmãos. Apocalipse 17, versículo 14. Perdão, irmãos. 17, 14. Como é que está na Bíblia dos irmãos aí? Pelejarão? Sim. E o Rei dos Reis vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Sim, Senhor Jesus. Sabe a primeira coisa que o Senhor falou para mim essa semana, irmãos? Que quem peleja são os inimigos. Aqui diz, pelejarão eles contra o Cordeiro. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Ele diz assim, ó, quem vai vencer, irmãos? E o Cordeiro os vencerá. Irmãos, aqui tem tanta coisa incluída, irmãos. Aqui tem a unidade. Nós, quando nos cremos no Senhor, irmão, nós fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo. Quem vence aqui não é uma equipe especial dentro desse exército. Não são os, como é que chama aquele na guerra que tem aqueles que ficam em cima do, né? Uns gostam de filme aí, como é o nome, irmãos? Sniper. Sniper é mais bonito, viu? Atirador de elite, mas sniper é mais bonito. Os snipers, irmãos, tá, irmãos? Não tem uma equipe especial, os snipers, né? Que bonito. Né? Que está lá atirando. Não, irmãos. É um exército. Não sei se tem isso, Alcine, mas no exército tem um cara que faz a comida, não tem? Tem. Ele está lá na guerra, na batalha? Também? É o primeiro? Ah, eu pensei que ele não fazia nada, você só fazia comida. Mas, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, todos, independente da sua função na igreja. Ah, irmãos, eu só vim para a reunião e dizer amém. Irmãos, não se desconsidere. O pé não é melhor que a mão. O pé não é melhor que a boca. Nem o contrário. Irmãos, todos nós temos uma posição especial, única. Esse hino cantor diz que Deus anela a minha presença, irmãos. Talvez isso para muitos seja uma blasfêmia. Mas, irmãos, Deus deseja a minha presença. Deus deseja a minha presença. No Evangelho de João, quando o Senhor morreu, e estava ali, estava aparecendo, desaparecendo para os discípulos, Pedro deve ter se desesperado, irmãos. Quem vai me sustentar agora? O que é que eu vou fazer? Eu pensei que ele ia resolver todo o problema de Israel, e ele foi morto e já faz 3 dias e até agora nada. Não foi assim a conversa lá dos discípulos de Emaús? E Pedro, irmão, saiu para pescar e levou mais alguns. Mas, irmãos, quando Pedro conseguiu pescar, que ele chegou na terra seca, já estava tudo pronto. O que Deus queria era estar ali com eles. Não tem coisa melhor
do que ter comunhão na casa dos irmãos e jantando. Essa semana eu jantei na casa de uma misericórdia, irmão. Que comida gostosa. E a irmã estava com medo que eu não ia gostar. Senhor Jesus. Mas, irmãos, a nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida que busca essa presença. Assim como Deus deseja a minha presença, irmãos, o meu lado, eu preciso desejar isso, irmãos. Deus não apenas nos chamou, mas eu creio, irmão, que no coração do Senhor é que todos os que foram chamados sejam eleitos. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O quanto eu sou fiel, o quanto eu sou fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Não sei se vale a pena tocar nisso, mas a palavra fiel hoje é usada muito por meu bel prazer, irmãos. Ah, mas Deus é fiel comigo. Mas Deus é fiel comigo. É, irmãos, eu sei que é. Mas o que é fidelidade? Tem ideia de uma única coisa. Se eu sou casado com Jerusa e eu sou fiel a Jerusa, então não pode haver nada além de Jerusa. Não é assim? A fidelidade é isso. Quando eu digo que Deus é fiel a mim, então Ele não é fiel a Roseni? Perde a fidelidade. Deus, irmãos, Ele é fiel a única coisa, a sua palavra. Quer que Deus seja fiel a você? Quer que Deus seja fiel a mim? Eu preciso ser fiel à sua palavra. Porque aí, irmãos, há um ponto, que é um ponto comum. Eu sou fiel à palavra. O próprio, acho que é Paulo, em Timóteo, fala sobre isso. Que ele me considerou fiel, designando para o seu ministério. Irmãos, Deus nos considera fiel. Olha só, irmãos. Deus me considera fiel. Mas muitas vezes eu sou falho nisso. Mas Deus, irmãos, Deus não abre mão de mim. Você acredita, irmãos? Deus não abre mão dos irmãos. Acho que João fala isso, que o Senhor tem aqueles que o Pai o deu, Ele não perderá nenhum. Aí ele abre um parênteses, somente um, o filho da perdição, porque já estava determinado. Foi o único. Mas, irmãos, todos nós que estamos nas mãos do Senhor, irmãos, e todos nós estamos nas mãos do Senhor. Ele não vai perder nenhum. Não vai perder. Assim como eu desejo que meus filhos se tornem maduros, possam, esse é o desejo de Deus para nós como pai. Só que eu corrijo como eu acho que é o melhor, mas Deus corrige para aproveitamento. Até as nossas tribulações, irmãos, Deus, Ele sabe aproveitar cada momento. O ponto que eu preciso é ter essa vida com Deus, Senhor Jesus. Então quem fala, irmãos, que o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aí fala assim, irmãos, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Vencerão também. Me lembrei do irmão Nilvon, um Jesus é garapa. Não é assim, irmãos? Percebe? Por quê, irmãos? Porque aqui fala que quem vence é o Cordeiro, mas aqueles que estão ali também vencerão. Os chamados, eleitos e fiéis. E aí, irmãos? A nossa luta, irmãos. Vamos ver aqui Efésios. A nossa luta. Alguém contou uma piada essa semana para mim, eu não sei quem foi, acho que foi uma irmã. Eu não vou lembrar nem a frase, na verdade. Mas que tinha orado ao Senhor para que o Senhor, tipo assim, para que o Senhor amenizasse as batalhas, tá? E parece que o Senhor tem entendido que ela era uma guerreira e mandou mais batalha ainda para ela, né? E até brincou assim, por que, irmãos?
Porque é nessa luta diária, irmãos, que o Senhor nos vence. Irmãos, seja sincero. Eu estava indo para casa ontem, eu estava indo deixar Edna dizer assim, rapaz, eu quero deixar de trabalhar e... Aí Edna disse, eu lhe conheço com essa conversa na boca, Edna dizendo, ele quer mesmo, né, Edna? E até eu não paro de trabalhar. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, se eu tivesse talvez uma vida muito calma, irmãos, acredita que eu não estaria nem aqui hoje? Eu acho que eu estaria numa praia, irmãos. Eu acho, irmãos, eu tenho quase certeza. Mas, irmãos, é essa dificuldade que me faz buscar o Senhor. É quando eu reconheço, irmãos, que eu não tenho capacidade. Porque até quando é a coisa mais simples, quando eu boto a mão, estraga. Até quando eu quero ajudar, estraga. Não sei se os irmãos são assim, mas eu sou assim. Qual é aquele lá que a arca, estava levando a arca na carroça de boi? É o Uzá? É Uzá, é? Eu não lembro. Uzá, né? E aí, a carroça de boi passa num buraco, a arca vai cair. Irmão, pobre coitado. A arca de Deus ia caindo. Eles, não vai cair não. Meteu a mão para segurar a arca. O que aconteceu com ele? Fulminado na hora, irmãos. Deus queria que caísse. E vai entender, irmãos. Vai entender. Não é assim? Porque o nosso natural, irmãos, ele é muito. Irmãos, os irmãos que me conhecem sabem, eu amo uma rotina. Irmãos, como eu amo a rotina. Se tirar uma rotina, irmãos, eu me perco, irmãos. Eu me perco. A mensagem é a ECA, né, do alimento diário. Misericórdia, me perdi todinho, irmãos. Percebe? Eu sou assim, irmãos. E Deus me escolheu assim. E Ele está tentando transformar, irmãos. E Ele não vai desistir. O problema sou eu, irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, a nossa luta. Efésios 6. Olha só o que diz esse versículo aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, muitas vezes, irmãos, eu acho que a minha luta é contra o meu chefe, contra o meu colega de trabalho, contra alguém na minha família. Vamos piorar um pouquinho, contra os irmãos da igreja, quanto aos irmãos que estão à nossa frente na localidade, quanto aos irmãos que estão à frente na obra. Sabe quem vence essa batalha? Quando eu vejo essas coisas dessa maneira? Satanás. Satanás vence essa batalha. Porque ele me vê gladiando contra algo que não era para estar gladiando. Eu estou me ocupando e perdendo tempo, e achando que vou resolver meus problemas, resolvendo aquela situação. Aí quando eu saio daquela situação, que eu viro as costas, tem outra. E que eu viro as costas, tem outra. E que eu viro as costas. Até eu perceber que o que Deus quer não é mudar Jerusa no meu casamento. Não é mudar meus filhos na minha relação com eles. É trabalhar em mim. Os irmãos acreditam? E eu estou certo, irmãos. Mas Deus quer trabalhar em mim. Porque Ele fala para mim. E Ele trabalha em mim. Assim como o Senhor trabalha nos irmãos. E não sou eu que vou endireitar os irmãos. Achando que eu libero uma mensagem aqui em cima. E que amanhã os irmãos vão estar pipocando. Irmãos, essas palavras são para nos alinhar. Nos encorajar. E arremetar, arremetar um exército, né? Aquele que o arregimentou, arregimentar um exército. Para isso que o Senhor fala, coletivamente. A nossa luta, irmãos, não é contra os irmãos. Não é, irmãos. E é contra quem, irmãos? Mateus capítulo 11, não vou ler não, mas Mateus, lá em Mateus capítulo 11,
o Senhor diz assim: não teve ninguém maior do que João Batista, né? Até aquele momento. Mas o menor no reino é maior que João Batista. Aí você pode tomar essa palavra de duas maneiras. Eu sou o tal, porque eu sou maior que João Batista, que até poder ele tinha, né, Ricardo? Sou maior que João Batista. Ou, irmãos, eu reconheço que o que me faz diferente é porque eu creio no Senhor. João Batista foi alguém que estava intermediário. Ele nem era do Antigo Testamento, pela lei, né? Estava lá, ele estava no deserto, se vestindo de peles de animais imundos. Ele nem fazia parte da lei e nem alcançou a graça. Ele estava ali no meio termo. Foi alguém que foi usado pelo Senhor, sim, mas falhou em algumas coisas. O único que conseguiu ser 100% por Deus, irmãos, foi o Senhor Jesus. Como homem, ele foi o único. E aí, irmãos, o menor no reino é maior que João Batista, porque nós temos essa esperança. Porque o Senhor está dentro de nós. O Senhor está trabalhando em nós. E ele diz assim: a partir desse momento, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. É tomado por violência. E os violentos é que se apoderam dele. Irmãos, não acha que essa violência é contra os outros, irmãos? Não é contra os irmãos que eu não concordo. Não é contra os irmãos que não concordam comigo. Se eu olhar dessa maneira, mais uma vez, já houve um vencedor nessa luta. Satanás, o adversário, o inimigo. Primeira Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, versículo 25. Olha só, irmãos. Olha só que luz para nós, irmãos. Nove, 25. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, aqui diz que eu luto não deferindo golpes no ar. Talvez eu tivesse entendido que a minha luta é contra as regiões celestiais, eu tivesse assim, né, dando golpe no ar. Mas Paulo conseguiu entender que o que o fazia vencedor era lutar contra ele mesmo. Eram as dificuldades que estavam nele, e que Deus estava trabalhando nele, individualmente, para que ele pudesse estar junto coletivamente. Essa luta, irmãos, contra eu mesmo, não é, os irmãos têm falado muito ultimamente, aquela palavrinha é que o gnosticismo e ascetismo, é isso? É o ascetismo, né, que é o esmurrar o próprio corpo, né? Não é ascetismo, irmão. Ninguém está aqui falando para você comprar um chicotezinho e ficar batendo nas suas costas. Não é isso não, irmãos. Não é esmurrar o corpo dessa maneira. Não é procurar sofrimento. Mas é buscar o Senhor. Irmãos, se nós irmãos, busquem o Senhor. Irmãos, veja como as coisas no início é difícil. Alguém compartilhou aqui ontem, ou foi no grupo da igreja, não lembro, a respeito da saída da pregação do evangelho, a dificuldade que teve. Adriel compartilhou ontem, né? Por que nós somos assim, irmãos? Não é só o irmão não, irmão, nós somos assim, irmãos.
A gente acha que não, eu só posso pregar o evangelho se eu estiver bem. Se eu não tiver... Por que eu penso isso, irmãos? Porque eu acho que depende de mim, irmãos. Porque eu acho que depende da minha condição. Claro, irmão, se eu estiver bem diante do Senhor, é muito mais fácil se posicionar pelo Senhor. Moisés, quando chegou diante do mar, até chegar diante do mar, parece, irmão, eu estou dizendo isso, tá, irmãos? Quando eu leio o texto, que ele não sabia, estava indo lá, segue, caminha, ele foi. Mas quando chegou diante do mar, ele não sei mais o que fazer, porque não tem para onde ir, não posso mais voltar, e não tem para onde ir. Senhor, aí o Senhor dá a direção, irmãos. O problema é que a gente só busca o Senhor dessa maneira, quando a gente não consegue mais por nós mesmos. Então nós achamos que pregar o evangelho, não, eu tenho que estar bem, porque como é que eu vou falar? Né? Não é assim, irmãos. E os irmãos sabem disso. Né? A irmã Edna compartilhou aqui a experiência dela no Uber, né? Não sabia o que dizer, não sabia, mas vai, segue, vai colocando dentro do Senhor, irmão. Chega um momento que, se você não falar, as pedras falam, não tem problema. A vontade do Senhor vai ser feita. Vamos lá, vamos ver Gênesis. A gente poder chegar num sentimento aqui das... Você nem foi embora, mas qual é a hora ali? Até que horas? Até as... Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 3. O grande problema da nossa vida, irmãos, eu vou dizer da minha vida, irmãos. Os irmãos, vejam a situação de cada um, né? É que o Senhor prepara tudo para nós, irmãos. O Senhor prepara tudo. O Senhor nos salvou. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas eu não estava buscando o Senhor quando eu fui chamado. Eu não sei se os irmãos estavam, tá, irmãos? Eu não estava. Na verdade, eu nem acreditava nele. Eu dizia, né, que nem acreditava nele. Mas o Senhor me alcançou. Então não foi mérito meu. Então não fui eu que achei o Senhor. Foi o Senhor que me achou. Irmãos, isso é para todos nós. Não se engane. Se eu estivesse procurando o Senhor, já tinha desistido. Mas quem me procurou foi Ele. E se Ele me procurou e Ele me salvou, Ele me chamou, a responsabilidade é dEle. A minha responsabilidade é permanecer junto a Ele. É isso que Ele deseja. Quando a Bíblia fala em perseverança, não é em fazer alguma coisa, mas é em buscar a Ele, em estar aos pés dEle. Uma mulher derramou um vaso de alabastro aos pés dEle, e o Senhor disse, lembre-se dela, lembre-se o que ela fez. Pessoal, irmãos, foi a única perseverança aquela, foi chegar ali, naquela ali, e jogar uns vasos de alabastro aos pés do Senhor. É estar aos pés do Senhor. Tenta, irmãos, vê como é difícil. Tenta depender do Senhor o dia. Faz um teste, irmãos. Hoje eu vou depender do Senhor. Eu já fiz isso várias vezes. Eu não consigo chegar a meio-dia. Porque eu não sei esperar. Quero lá fazer as coisas, quero botar a mão. O Senhor é aquele que age, parece que o Senhor fica assim, ó. Claro, irmãos, não estou dizendo isso, tá, irmãos? Mas é como se o Senhor assim, não, peraí, falta 3 segundos para terminar. Peraí, o Senhor age no último momento, o Senhor fica testando, irmãos. Até aonde eu dependo dEle? Até quando se esvai todas as minhas forças, se ainda assim eu vou depender do Senhor. E isso, irmãos, não é algo que depende da minha força, irmãos. Depende da minha fé. Sim, irmãos, a minha fé, que é menor que um grão de mostarda. Poxa, menor que um grão de mostarda. Isso que tendo um grão de mostarda ainda é muita coisa, né? Consegue mover montanha. A minha ainda é menor, irmãos. Mas eu tenho uma esperança dentro de mim que colocou, não fui eu, irmãos. Acho que foi Enoque que compartilhou isso na quarta-feira, no grupo familiar. Ele disse que quando ele vê algo que ele é totalmente contrário aos pensamentos, ele espera aí.
eu tenho que ver se realmente esse aqui é o Senhor, porque geralmente é assim. Geralmente é tudo o contrário como eu peço. Então, peraí, isso aqui é o Senhor mesmo? Percebe, irmãos? Porque o Senhor espera essas coisas, de nos desconstruir desse velho homem. Alfredo compartilhou isso aqui antes do partir do pão. Eu acho que não vou conseguir compartilhar, mas aqui em Gênesis, irmão, Deus preparou todas as coisas, deu o melhor lugar para aquele casal e só pediu uma única coisa: não coma disso aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é porque eu não quero que vocês não comam, não. Porque eu poderia fazer uma cerca, botar arame farpado, botar um bocado de coisa aqui para ninguém chegar perto. Pode dizer assim, não come isso não, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Eu não sei o que passou pela cabeça de Eva. Irmãos, isso não é machismo não, tá, irmãos? Vamos sair desse aion, irmãos. Essa mulher representa cada um de nós. Essa Eva, não é porque ela era uma mulher do sexo feminino que ela fez isso não, irmãos. É porque ela é igual a Ian, ou melhor, Ian é igual a ela. Está longe de Deus, do Adão, do cabeça dela, e acha que consegue fazer as coisas. Cristo é o meu cabeça, é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja. Acho que foi o Ricardo que compartilhou isso aqui ontem. Os irmãos ouvem depois na mensagem. Mas, irmãos, Pedro fala que a mulher representa a parte mais frágil. Se o nosso casamento é com Cristo, se eu sou a igreja, é a esposa, a noiva de Cristo, nós somos a parte mais frágil desse relacionamento. E por ser a parte mais frágil, irmãos, foi que Eva olhou para aquela árvore e disse: rapaz, que negócio bonito, desejável, para dar entendimento. Irmãos, eu acho que eu comeria do mesmo jeito, irmãos. Eu não vou julgar Eva, não vou. Quando ela comeu aquilo, ela foi lá e deu ao marido, e o marido comeu. A parte mais forte. E aí, irmãos, acontece algo ali. Irmãos, Deus todo dia, não tu acredita, irmãos? Deus todo dia tinha um horário marcado. Na viração do dia, Deus aparecia para buscar quem? A presença do homem, ter comunhão com o homem. Todos os dias, Deus aparecia. Esse dia Deus apareceu, encontro marcado e... cadê? Adão, onde estás? Eu pergunto, Deus sabia, irmãos? Deus é onipresente, onisciente. Irmãos, Deus espera uma reação nossa. Adão, onde estás? Aqui, Deus, perdão, errei, me perdoe. Comi daquela árvore. Não, eu vi que você apareceu, e eu vi que estava nu, e eu me escondi atrás daquelas árvores ali. Oxe não, né? Quem te fez saber que você estava nu? A mulher que tu me deu. A culpa é tua, Deus. A mulher que tu me deu fez com que eu comesse. Irmãos, eu consigo pegar, depois é em casa, por causa do tempo, mas eu consigo pegar ali, eu até anotei aqui 3 pontos. E que esses 3 pontos, irmãos, me acompanham até hoje. Primeira coisa, quando eu percebo que eu estou nu, eu não coloco a veste adequada. A minha justiça não é Cristo que vai me justificar que eu estou nu, mas são as minhas folhas de figueiras. E eu começo a parecer algo que eu não sou. Estou errado, estou com problema, mas não me abro diante do Senhor. Se eu não sou tão espiritual, se eu não me considero tão espiritual, tão prático, de ir diante do Senhor, e eu preciso de algo mais palpável, não tenho comunhão com os irmãos que podem me ajudar, e tomo minhas decisões. Irmãos, graças a Deus, na minha vida,
Eu sempre tive comunhão com os irmãos. Até quando os irmãos diziam, não, não é isso não, rapaz. E eu achava que era. E no final, às vezes, até era. Mas sabe o que valia a pena, irmãos? A comunhão. A comunhão. Irmãos, não abram mão da comunhão, irmãos. Não abram mão da comunhão. Não queira parecer forte. É como no casamento. Não queira estar certo, irmãos. Por mais que você esteja certo. Não queira estar certo. Abra mão. É muito melhor. É muito melhor. E olha quem está dizendo isso sou eu. O irmão que demora 3, 4 dias para dizer que estava errado, né? É assim mesmo, irmãos. Outra coisa, irmãos, é que aquela vida de aparência, aqui, Adão se escondeu atrás das árvores. Se você voltar um pouquinho, Deus deu aquelas árvores para o homem se alimentar. Deu as árvores para que ele pudesse viver. Mas ele usou aquilo que Deus deu para se esconder. Não, mas eu não posso parecer um irmão que tem problema porque eu libero mensagem. Irmãos, eu estou me enganando, irmãos. Tu acha que os irmãos responsáveis, os irmãos que estão à frente da igreja, não tem problema não? Irmão, não quero nem, irmãos, eu digo aos irmãos, que misericórdia, eu não quero uma vida dessa nem de graça, e é de graça. Irmãos, não adianta não, irmãos. Irmãos têm problema no trabalho, como eu tenho. Os irmãos têm problema com casamento, com os filhos, como eu tenho. E além de tudo isso, ainda tem uma preocupação com a igreja, irmãos. E muitas vezes, os irmãos são como eu, também não sei como resolver o problema. E a gente olha para os irmãos e fica esperando dos irmãos uma reação assim. E aí, irmão? O irmão fala assim, não sei o que está acontecendo. Se eu soubesse, irmãos, a gente já tenta resolver. Mas por quê? Porque, irmãos, é Deus quem faz essas coisas. O que cabe a nós, irmãos? Comunhão, estar junto. Irmãos, se homens que não buscavam a Deus, criou uma unidade, e edificaram uma torre que Deus teve que descer, imagine nós, irmãos, sendo um no Senhor, sendo um com os irmãos, o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Ricardo leu isso ontem, né? Mas foi Ricardo. Irmãos, o Senhor vai avançar por meio de nós. Agora, quanto a nós, o que cabe, irmãos, é me despir desse meu velho homem. Deixa eu concluir, mas nem concluí aqui, mas esconder a nudez. Esconder a nudez. Muito tempo atrás, irmãos, uma vez chegou um irmão para pregar o evangelho para mim, e a gente conversando e tal, já tinha crido no Senhor, e a gente conversando do Senhor e tal, e esse irmão disse que tomava banho de roupa, e eu tomava banho de roupa, e eu, não, irmão, mas eu não consigo entender por que isso, não, para quando o Senhor voltar não me encontrar nu. E eu disse, Senhor Jesus, e eu é que sou aceito, Senhor Jesus, estou brincando, irmãos, perdão pela brincadeira, mas outra coisa é a seguinte, irmão, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós tomamos a palavra dessa maneira, aí eu tentei acompanhar com o irmão, né, marcando que o Senhor vai encontrar nu, era nos encontrar mortos e não vivos, lá, né, acho que ele está falando quando o meu corpo disser esse tabernáculo, né, aí eu disse, irmão, ele está falando disso, irmão, a gente precisa estar vivo na volta do Senhor, para que o Senhor possa transformar o nosso corpo. Se ele estiver morto, irmão, já me desfiz, o Senhor vai me encontrar nu, sem o meu, né? Mas não adianta, irmão, o irmão já estava assim, não, irmão, mas é porque... O problema, irmãos, é que nós usamos uma capa, muitas vezes a capa de crente, chega o final de semana, eu sou o melhor irmão da vida, mas no meu viver diário, eu não consigo expressar o Senhor. Mas eu não consigo expressar o Senhor, não é porque eu tento e não consigo, é porque eu nem tento. Eu vivo a minha vida. E isso é normal, irmão, na nossa caminhada cristã, a gente passa por isso. Não se acuse, mas seja iluminado, para que o Senhor possa nos ajudar. Os irmãos falaram ontem,
E eu concordo com o que os irmãos disseram. Eu só gosto do equilíbrio das coisas. Alguém falou a respeito, né? Quando a igreja marca uma pregação do evangelho, é para a gente estar lá. Sim, irmãos, é para a gente estar lá. Mas eu já prego o evangelho no meu dia a dia. Isso é um outro extremo, tá, irmãos? Sim, irmãos. Eu preciso pregar o evangelho no meu dia a dia. Mas eu preciso estar encabeçado pela igreja. Mas é no sábado. Eu não consigo ir, não tem problema, irmãos. Diga isso para o Senhor, irmãos. Não diga para você para se justificar, não. Diga para o Senhor: Senhor, eu não consigo ir no sábado. Senhor, eu não consigo. Eu tenho certeza, irmãos, que você não termina essa oração. Eu tenho certeza. É por isso que a gente não ora. Porque sabe quem é que vai vencer a conversa. Né? Deixa eu concluir. Não, só mais um ponto. A culpa é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Nunca é minha. Nunca. Assim como Adão disse: a mulher que tu me deste. De quem era a culpa quando Adão diz isso? De Deus, irmãos. Tu acredita que a culpa era de Deus? Não era de Adão. A culpa era de Deus e a culpa era da mulher. Eu não concordo com o momento que a vida da igreja está passando, porque a culpa é desse irmão. A culpa é daquele irmão. A culpa é... Irmãos, vão diante do Senhor. Escuta, irmãos, assim, eu creio que a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com o Senhor não resolveria tantas coisas. Tantas coisas. Até se esse irmão está tendo comunhão, você acha que a culpa é dele. Se você tiver comunhão sincera diante do Senhor e tem comunhão com esse irmão, se esse irmão disser assim, não é que é isso mesmo? Perdão, não é que é isso mesmo? Irmão, mas a gente não tem comunhão, a gente acusa e não tem comunhão. É isso mesmo. A gente acusa os irmãos e não tem comunhão. Irmãos, irmãos, Ian, acha tanta coisa errada. Misericórdia, vai começar por mim, irmão. Não estou falando dos outros, não. Mas eu consigo entender que muitas vezes o Senhor quer trabalhar em mim. Não, mas isso aqui, quer trabalhar isso aqui? Quer, irmãos, eu não sei. De quem é a igreja? A igreja é de Deus. Foi Ele que chamou. É Ele que está trabalhando em mim. Irmãos, eu me considero irmão que desfruta, que busca, que ora. Eu considero irmão. Mas ainda assim eu não considero irmão para dar direção para ninguém. Ninguém. Eu fico tão preocupado às vezes quando os irmãos me procuram. Irmão, e isso? Eu digo, Senhor Jesus. Dá vontade de dizer assim, irmão, eu não sei, irmãos. Eu não sei. Tem hora que dá um desespero, irmãos. Esse desespero só passa quando eu oro ao Senhor. Não é que eu encontrei a solução, não é que eu sei a resposta, é só que eu encontro um alívio no Senhor. Encontro alívio no meu Senhor. Me derrama aos pés dele. E se eu confio no que ele está fazendo, irmãos, eu tenho que confiar. Eu não sei o que fazer. Irmãos, não vamos colocar a culpa nos outros. Se alguém é o culpado, sou eu. Sou eu. Mas tem um versículo que fala que o corar da vergonha, né? É meu, irmão. O corar da vergonha é meu. Vamos concluir? Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, tudo isso, esses aspectos negativos, ele faz parte de uma natureza, irmãos. Existe um fato objetivo. O Senhor morreu na cruz, nós cremos no Senhor, e a Bíblia afirma
que o meu velho homem foi crucificado com ele. E quando o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei com ele como um novo homem, uma nova criatura, na verdade. Não é nem um novo homem, é uma nova criatura. E a gente acha que isso é mágica. O velho homem estava lá, morreu, foi enterrado, e quando eu saí daquelas águas do batismo, é o novo Ian. Sim, é. Mas, irmãos, essa natureza está aqui, irmãos. Está latente. Tudo depende se eu alimento ou não alimento. Mas Satanás é tão astuto e ardil que ele sabe, irmãos, que esse mundo que nós vivemos vai alimentando essa minha natureza. No meu trabalho, às vezes, eu preciso falar mais rígido. Aí eu acho que eu vou falar rígido com os irmãos a resolver também o problema. No meu trabalho, eu preciso me posicionar. E acho que quando eu tenho que posicionar também, na igreja. E essas coisas vão sendo alimentadas em nós. Por isso que, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, eu vou ler, irmãos, por causa da hora, tá, irmãos? Já deu 11 horas, eu acho que era para ter terminado. Senhor Jesus, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Irmãos, quando eu leio isso, a primeira reação é: não, isso não tem em mim, não. Tem não. Mas tem. Tem. Dê uma oportunidade. Não dê não, irmãos. Se alcançar uma oportunidade, isso vai ser manifestado, irmãos. Vai ser manifestado. Porque está aqui, irmãos. Aí ele diz assim, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nela. Percebe? Claro, irmãos, que isso aqui é, aparentemente, quando você lê esse texto, ele está falando especificamente de quando eu vivia nessas coisas, então era manifestado mais rapidamente. Mas quando eu creio no Senhor, que o Senhor entrou em mim, essas coisas tornaram-se latentes em mim. Porque eu não vivo mais dessa maneira, ou não deveria viver dessa maneira. Mas quando ele continua o versículo, irmãos, aí todos nós nos enquadramos. Porque ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Nossa, misericórdia. Misericórdia. Você quer me ver irado? Me dê um carro e um trânsito. Você vai me ver irado. Irmãos, e eu tento me controlar, irmãos. Eu tento, respiro, invoco. Mas, irmãos, não sei o que acontece. Não sei, é o meu natural, é a minha natureza. O Senhor tem que trabalhar isso em mim. E eu tenho que permitir que Ele trabalhe. Irmãos, esses são aspectos muito pequenos. Mas, se eu me iro no trânsito, eu me iro com Jesus às vezes. Eu vou confessar um negócio aqui. Segunda-feira eu não vim para a reunião de serviço, porque eu estava virado segunda-feira. Eu estava virado, irmão, segunda-feira. Digo, eu não vou não, porque se eu for, eu vou falar umas verdades para esses crentes. Me deixa em casa. Percebe, irmãos? Eu conheço a minha natureza. E eu sei que tem hora que eu não consigo controlá-la. Mas eu preciso o quê, irmão? Me despojar, não é isso que ele diz aqui, despojar igualmente de tudo isso. Ira, indignação. Eu fico indignado com as coisas, irmãos. Tudo isso faz parte dessa natureza que está em mim. Mensagem anterior dizia que o Behemoth e o Leviatã, né? O lado bom e o lado mal da alma. Mas está ali, irmãos, está latente. E aí diz assim, irmãos, deixa eu concluir, porque eu quero chegar aqui no maldade, maledicência, falar mal um dos outros.
Linguagem obscena do vosso falar. Isso aqui eu acho que é raro, deve acontecer, mas eu, pelo menos, eu nunca ouvi assim, ou ouço pouco. Não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Uma vez que despojeis, despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual também não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Talvez essas frases, né, assim, grego, judeu, circuncisão, incircunciso, bárbara, cita, a gente não consiga entender o que quer dizer isso. Mas talvez você disser assim, ó, não pode haver, cadê quem perdi, irmãos? É o versículo 11, não pode haver grego, é o conhecimento. Não, aquele irmão ali não pode, aquele não conhece as coisas demais, é um irmão cabeção, com as outras frases que a gente usa muito, é o irmão tora, né? Não, irmãos, não pode haver isso. Não pode haver isso no nosso meio, irmãos. Não é o que o irmão, não. O judeu, né? Os judeus queriam sinais, né? E os gregos, sabedoria, né? Assim? Isso aqui, irmãos, não é olhar para essas coisas, irmãos. O nosso meio não deve haver isso. O que tem que ver é o que, irmãos? Cristo em todos. Irmão, se eu consigo olhar para Ricardo e ver o Senhor nele, mesmo que eu não concorde com alguma coisa, mas eu sou um com o Senhor nele. Se eu olho para Álvaro e não concordo, não, Álvaro, não concordo com isso não, irmão. Mas, irmãos, não é Álvaro, é o Senhor nele. Ele precisa ter comunhão. É a comunhão, irmãos, que nos faz avançar. Agora, para isso, irmão, eu tenho que estar aberto. Irmãos, entenda, não é o outro que tem que estar aberto. Porque a culpa não é do outro, irmãos. Eu que tenho que estar aberto. Eu que tenho que buscar a comunhão. Não, mas eu estou certo. Deixa a tua oferta, reconcilia com o teu irmão, e aí volta e faz a oferta. Mas se o irmão não quiser, a gente já faz assim, mas se o irmão não quiser, considera publicano. A gente quer logo resolver o problema, irmãos. O meu coração tem que ir até o final com ele. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Revestive, versículo 12, revestive-os, pois, como eleitos. Percebe? Irmãos, essa é a nossa necessidade. É buscar o Senhor dessa maneira, desesperadamente, para que Ele possa se revestir-vos. Aqui fala que quem se reveste, não sou eu que sou revestido. Alguém me veste. Mas eu é que tenho que me revestir. Eu é que tenho que buscar o Senhor. Como buscar o Senhor? Irmãos, tantas ferramentas, e a gente fica discutindo a ferramenta, em vez de usar a ferramenta. Eu sou um desses, irmãos. Se eu não concordo com isso aqui, só tem isso? Não, tem isso, e tem algo que é muito mais importante, a comunhão com o irmão. A experiência que esses irmãos estão tendo, no mínimo, eu tenho que ser um com eles. No mínimo, eu tenho que ser um com essa experiência. Porque ninguém vai tirar essa experiência dos irmãos. Ninguém. Mesmo que eu não concorde. Mas a experiência é do Senhor com os irmãos. Percebe? O que eu preciso, irmãos, é olhar para o Senhor. E ser um com os irmãos. Irmãos, é isso, irmãos, que vai nos fazer permanecer firmes. Essa é uma luta, é uma batalha que se vence sem luta. Se vence apenas ficando firmes no Senhor. Amém. Permanecer firmes é que nos faz avançar, é que nos faz vencer. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui, não terminou a mensagem não, mas é porque eu sei que eu já estourei o tempo. E o irmão que olha para mim e diz a hora não está aqui, aí eu me perdi. Senhor, a culpa é dele, tá, irmãos? Percebe? Senhor Jesus. Não sou eu que falo demais não. Irmãos, vamos compartilhar, né, irmãos? A gente compartilha em pequenos grupos e depois aqui, amém? Jesus é o Senhor.
Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte e a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério me confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo, sem vazio, muito submisso, glória e honra não cobiço, deixo meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, o servo que expresse a Deus aqui, que eu negue sempre a mim, tome a cruz e siga a ti, coma da palavra sã, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido,
precioso, privilégio sem igual. Oh, que poção hoje ser instrumento em suas mãos, seu canal desimpedido, sua viva expressão. Oh, Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia. Oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Oh, Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia. Oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Oh, Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia. Oh, não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu, aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação, é confiar em tua mão, é esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. É ver teu valor, vivermos só nós dois. Eu
Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Você pode cantar essa canção com uma declaração ao Senhor, de todo o seu coração. O caminho é salvação, é confiar em tua mão, é esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois, é ver teu valor, vai teu amor, vivemos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. É esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. Meu desejo é prosseguir, Meu desejo meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte e a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor como filhos. Devido à hora, vamos direto para os avisos, né? A menos que alguém esteja queimando e quer compartilhar no ponto bem ligeiro. Tem alguém? Tem esse alguém aí? Ó Senhor Jesus. Amém. Os avisos o Alceni já deu quase que todos aí, né? Eu só vou lembrar aqui do clube de leitura que nós hoje estamos fazendo pelo YouTube, né? Vamos começar a ler o livro. Quem tem ouvidos, ouça. As igrejas Pérgamo e Tiatira, né? De segunda agora a 8 a gente vai começar, né? Isso é só um estímulo para quem não tem costume de ler, pelo menos ouvir, ou fazer como eu gosto de ouvir lendo, porque eu gravo mais. Então fica o encorajamento para o dia 4, né? Ficou dia 4, de segunda agora a 8, a gente começar a fazer a leitura do livro, né? Esse livro, que trata mais de duas igrejas. Já fez Esmirna, Éfeso e Esmirna, agora Pérgamo e Tiatira. Tá certo? Esse livro aí, mostra ele, Júlio. Todo mundo recebeu, né? Quem tem o programa recebeu. Quem não tem, é bom comprar. Aconselho comprar. Tá bom? Bem rapidozinho sobre o que Ian falou. Quando ele fala doutrina, que ele já conhece ele. Divergência, irmãos, eu vou ter sempre.
Porque eu tenho uma personalidade, você tem outra, não tem como, né? Se dois, um casal é homem e mulher, né? Porque diz que casal aí também é homem com mulher, aí é dupla, não é casal, é dupla, né? Já a divergência com dois. Às vezes eu digo, até com você mesmo você tem divergência. Você não entende porque o Paulo disse assim, eu não entendo porque o que é para fazer eu não faço. E o que não é para fazer, esse eu não faço. Irmão, até com você tem divergência, imagina com um grupo de pessoas, né? E quanto mais aumenta o grupo, mais divergência ele vai ter. O ponto hoje é que quando eu entrei na vida da igreja, eu penso assim, né? A palavra-chave era negar a vida da alma. E negar a vida da alma, irmãos, hoje já não é só uma palavra, é uma ação. É a gente obedecer. Mas você tem a sua opinião. Outro dia eu comecei uma mensagem aqui dizendo, onde foi que você aprendeu isso, onde você aprendeu aquilo, tal, dando ideia que tudo que você aprendeu, que você tem hoje da palavra, a maioria, vamos dizer, você aprendeu na vida da igreja. Mas agora, irmãos, parece que aquele aluno que entrou naquela disciplina, que aprendeu tanta coisa, agora quer dar aula ao professor. Entende o que eu quero dizer? Agora você não aceita mais o que o professor está falando. Você agora quer dar aula ao professor. Não, é assim, é assado. E às vezes a gente acha que é melhor e aí a gente ultrapassa. Hoje a gente recebe uma direção, por meio de um falar que a gente chama de falar profético. E a gente, não, assim não. Assim, imagine se a gente fosse discutir isso com um professor, hein? Dessa forma, o que ele fazia. Hoje a gente tem uma direção. E o doutrinário agora saiu fora da caixa. Diga. Agora a gente não tem mais essa questão de ver pelo que a gente vê. Hoje a palavra é rema, é atual, é a palavra do momento. A palavra doutrina saiu fora da caixa. Não que a gente desprezou e deixou. De jeito nenhum. Os ensinamentos que a gente aprendeu mas as práticas, para o momento, é essa aí, que a gente tem ouvido. Então, que a gente possa ser, ou fazer valer o que eu, pelo menos, aprendi até irmão Dong morrer, né? Dormir no Senhor. Vamos negar a vida da alma. Vamos obedecer, né? Como é o grito de guerra, que obedeça em Edna. Não. Qual o caminho da bênção? Ser simples e obediente. Se a gente for fazer assim, a gente vai crer. Então, não é motivo da gente se dividir, nem deixar de reunir, nem deixar de crer, nem nada, porque eu divido de você. Vamos seguir. O que for de Deus vai permanecer, o que não for, pode ter certeza, irmão, vai sair. Porque o Ian até falou hoje, a igreja é de Deus. Eu costumo dizer essa frase. Quando eu digo isso, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se for dele, não é, ele vai tirar. O nosso corpo, né, Josiane, ele não aceita algo exterior. Quando um espinho entra, diz, não, tá bom, você vai ficar aí. Não tem, ele vai sair. Espontaneamente o corpo vai expulsar. Então, aquilo que não for de Deus, a igreja é santa, irmãos. A igreja é santa. O Senhor vai expulsar. Pode ter certeza. Nem se preocupe. A igreja é de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. O que não for, pode ter certeza. Eu confio plenamente nisso. O Senhor vai tirar. Tá bem? Então, esse aviso, os demais já deu, né? Sim, um aviso, outro. A nossa reunião de amanhã de serviço, mesmo divergente, pode vir. Vai ser lá no local novo. Os finalmente essa semana. Eu achei interessante, eu falei com você ali, para a gente fazer essa reunião lá, Josiane. Tá certo? Os varões, a gente fazer essa reunião segunda-feira lá no local novo, né? Nós vamos ver como é que vai ser as lâmpadas. Outrora era lâmpada tubular, né? Daquele tipo fluorescente mais LED, né? Mas depois mudou para umas outras mais ou menos quadrada, né? LED também. Aí, e outras coisas do som, né? É bom que Léo, Yankee, o pessoal da mídia, a gente saber aqui vai precisar de quantas tomadas, porque vai precisar de tomada simples, tripla, dupla. Aqui bota mais tomada, que ainda precisa muito de tomada, entendeu? Para a gente não comprar passando e nem uma tomada
que uma simples para a dupla, ela aumenta o preço. Para a tripla, aumenta mais ainda. Então, assim, os irmãos da mídia chegam lá e dizem, a gente precisa aqui, ó, tantas, a gente fazia, quando ele for comprar, já compra exatamente o que a gente já sabe que vai precisar, para não ficar faltando, ou melhor, para não ficar nem faltando, nem sobrando, principalmente sobrando, porque o dinheiro está regrado e, como ele disse, você nem falou, a gente vai comprar várias coisas essa semana, porta, ele falou, né, vaso, janela, tem um monte de coisa para comprar essa semana, para que o dinheiro dê, amém? Sim, falar nisso, deixa eu passar aqui o relatório dos valores que a gente arrecadou hoje, né? Em dinheiro hoje 294, em Pix 540, total 834. Graças ao Senhor, né? Mesmo poucos irmãos, mas o Senhor nos tem honrado, irmão. Não tem faltado, irmão. Eu vejo assim, não tem faltado. Hora nenhuma a obra parou, assim, não vamos parar porque a gente não tem mais dinheiro, não. Né? O pouquinho que entra é o suficiente para pagar o pedreiro da semana, pagar isso, e tem dado isso, graças ao Senhor. Continuar orando por essa obra, se Deus quiser, em setembro, meados para o final de setembro, né? Eu digo assim, no estourar do estourar, em outubro a gente tem a primeira reunião lá, e definitivo no nosso local, tá bem? Amém? Vamos marcar uma reunião nesses dias com a igreja, para a gente ver e ser encorajada também a ofertar, mais ainda do que é. Amém? Chama a Josiane para orar. Amém, Josiane? Quem tiver sentimento de ir para a reunião de oração dos homens lá em João Pessoa, me procure, viu? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te somos gratos, Senhor, por mais um final de semana de reunião, por mais uma vez o Senhor falou para nós, Senhor Jesus, Senhor, te pedimos tão somente, Senhor, que o Senhor possa ganhar mais e mais o nosso coração, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, e ver de fato como o Senhor vê todas as coisas. Ó Senhor Jesus, de fato a nossa briga não é contra sangue nem carne, Senhor, mas contra os principados e potestades do ar. Senhor Jesus, Senhor, te pedimos por esse início de semana, Senhor, que o Senhor possa ser conosco durante toda a semana. Nós não nos permita, Senhor, que nós esquecemos nossa real identidade. O nosso propósito aqui na terra, Senhor, é fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Ó Senhor, peço que o Senhor nos guarde de todo o mal, Senhor. Não só nós que estamos aqui, mas todos os irmãos, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa ser com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.